Coimbra do Choupal, ainda és capital do amor em Portugal, ainda. Coimbra onde uma vez com lágrimas se fez a história desta Inês tão linda. Coimbra das canções tão meiga que nos põe os nossos corações a nuir. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, a fonte dos amores és tu. Olá! Começamos nossa primeira aula da literatura portuguesa ao som de Coimbra, na voz de Caetano Veloso. Coimbra, que é uma das cidades mais importantes de Portugal, é a cidade universitária, né? E que iremos falar sobre ela posteriormente, durante a nossa fala sobre o modernismo português. E aqui nós estamos aqui ilustrando nossa aula com a exposição, a Expo 98, que ocorreu em Lisboa, uma das maiores exposições do mundo, e que trata da literatura, da cultura, dos mares, né? Que, claro, tem toda a relação com Portugal. E a aula de hoje é uma aula autoexplicativa, ou seja, na aula de hoje não haverá um conteúdo específico, haverá questão bônus, claro, né? Mas não haverá um conteúdo específico, porque, como eu comentei na aula inaugural para as duas disciplinas, vamos falar hoje sobre ementa, questão bônus, avaliação e livros obrigatórios. Então, nós vamos já para o nosso roteiro de hoje, elaborado com antecedência, para a gente poder tratar desses temas. Em primeiro lugar, está aqui o nosso calendário acadêmico. É ele que vai nos guiar em relação a conteúdo, carga horária, programação. Primeiro vamos falar um pouquinho da ementa. A ementa que vai resumir o programa dessa disciplina para essa turma que se iniciou há poucos dias no mês de julho. Primeiro, o conteúdo básico da disciplina vai do início do século XX, com o modernismo, até princípios do século XXI, com a Era Saramago. Em primeiro lugar, é bom lembrar a quem não lembra da aula anterior, né, que em Portugal não se fala em pré-modernismo, que é uma coisa tipicamente nacional brasileira. E aí, o que acontece em Portugal, né, alguns autores chamam de interregno, né, esse período anterior a 1915, mas, na verdade, o período anterior ao modernismo de Portugal está muito mais ligado ao chamado simbolismo português, porque na Europa o simbolismo foi muito forte, né? França, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Paul Verlaine, Camilo Pessin em Portugal, Raul Brandão, né? E até mesmo as influências do simbolismo sobre a obra de Fernando Pessoa e de Flor Bela-Espanto. Então, basicamente, vamos tratar do modernismo até a chamada pós-modernidade. A primeira unidade é chamada de modernismo. Ela tem duas divisões. A primeira divisão eu vou chamar de geração de Orfeu. Geração de Orfeu, que é a geração que se inicia com a revista do mesmo nome em 1915. Nessa revista há um brasileiro inicialmente, Ronald de Carvalho, aquele participante de arte moderna, né? Tem, claro, Fernando Pessoa, com seus heterônimos, Magno Sá Carneiro, Almada Negreiros, Santa Rita Pintor e outros. Então a geração de Orfeu é uma geração que inicia em Portugal a chamada modernidade, marcada inicialmente pelo futurismo. A segunda parte do modernismo em Portugal eu vou chamar de presencismo. Então Orfeu, 1915 e presencismo, 1927. Com a diferença, a geração de Orfeu, que é o nome que ele dá para
questão didática, né? Foi bem uma geração, cada pessoa tinha sua carreira solo. Na verdade, se envolveu com a revista Orfeu, né? Que teve duração efêmera, 3 números, 2 publicados em 15 e um posteriormente, na década de 80. E em torno dessa revista destacaram-se grandes figuras que eu já citei aqui. Depois que Orfeu desapareceu do cenário português literário, outras revistas vão surgir, como Atena, Portugal Futurista, né? E em 27 surge a revista Presença, que vai iniciar o que se chama em Portugal de segunda e última geração modernista, né? Então, a diferença básica com o Brasil é que aqui a gente fala em 3 gerações, 22, 30 e 45. Em Portugal, 15, 27, que vai até 40, quando se inicia o neorrealismo. Então, a primeira unidade será o modernismo português. Vamos ver a geração de Orfeu e a geração de Presença, onde está José Régio, onde está Miguel Torga, entre outros. Então, basicamente, vamos tratar dessas influências da vanguarda europeia, como o futurismo, vamos tratar das grandes descobertas da ciência, da tecnologia, né? O automóvel, o avião, né? O cinema, tantos outros elementos que vão influenciar a literatura moderna em Portugal. Passando a primeira unidade, que é um pouco longa, principalmente porque mais da metade da unidade vai focar em pessoa, que não é um, é vários, é bom lembrar isso, né? E, apesar disso, a duração foi efêmera, mas a influência ainda é muito forte, é permanente até hoje. Passando a geração de Orfeu e de Presença, vamos chegar ao chamado neorrealismo, que é um movimento que tem muita força da prosa, do romance, da novela, do conto. E o que é o neorrealismo? É uma literatura chamada de engajada. Aquela literatura que coloca o social, o ideológico, o político, acima da estética. Não que não tivesse estética, no sentido literário, mas a preocupação, pelo menos dos primeiros neorrealistas, era com a denúncia social, com a guerra, era com a violência no campo, o desemprego, a miséria, a fome, etc., né? A ditadura, etc. Então, podemos dizer que essa literatura portuguesa neorrealista, ela vai diferenciar-se um pouquinho do modernismo inicial pelo caráter, eu diria, profundamente centrado na denúncia, no social, né? Alinhando-se, inclusive, com a questão política, enquanto que o modernismo se alia com a questão estética, por exemplo, do futurismo. Aqui eu vou ter muita influência do político, do social, já que a literatura procura alinhar-se com os que não têm vez e não têm voz. O destaque aqui desse capítulo seria bem interessante. Nesse capítulo, iremos ver uma coisa muito interessante. A influência que a nossa literatura teve em Portugal nesse período, né? A ex-colônia vivia nesse período, ou um pouquinho antes, um momento muito decisivo. Por exemplo, João do Rego, Raquel de Queiroz, Graciliano, Jorge Amado, Érico Veríssimo, e por aí vai. Esses autores chegavam em Portugal clandestinamente, em especial os nordestinos, né? Por quê? Porque havia uma ditadura salazarista e esses autores pareciam um pouco mais preocupados com o alinhamento à esquerda da concepção portuguesa. E o que acontece aí? Esses autores serão inicialmente proibidos em Portugal, mas chegam lá e influenciam, né, o nosso romance de 30, o imigrante, o sertanejo, o retirante, né, todos aqueles personagens que vocês conhecem vão causar um impacto profundo em Portugal. E eles vão tomar essa literatura brasileira como uma das bases do neorrealismo. Claro que não foi só isso, mas profundamente isso foi importante.
teve influência do cinema neorrealista na Itália, teve influência do romance norte-americano, Steinbeck, Johnny dos Passos, né, Hemingway, mas é muito clara a influência que o Brasil tem em Portugal nesse período. Né? Até, inclusive, há um alinhamento entre alguns autores portugueses e brasileiros. Né? Há alguns romances portugueses da época que podem dialogar com Vidas Secas, por exemplo, Graciliano Ramos. Né? Então, muita atenção para esse período em que o Brasil vai ser, digamos assim, o agente influenciador da literatura da ex-matriz. A colônia, a ex-colônia, traz agora uma nova roupagem à literatura portuguesa que vai ter bastante reflexo do nosso modernismo de 30, em especial dos autores que eu citei. Passando o período chamado de neorrealista, que vai de 39, 40 até a Segunda Guerra Mundial, alguns até a década de 50, em Portugal vai surgir tardiamente uma literatura chamada surrealista, na poesia, né? Que vai retomar alguns preceitos de uma vanguarda, né, que vocês conhecem, chamada de surrealismo, que também influenciou bastante a literatura moderna. Foi um pouco mais na poesia, o surrealismo. Paralelo ao surrealismo também, vai surgir uma literatura provinda do neorrealismo, que já não quer apenas mostrar o social, que já não quer apenas fazer a denúncia social. Né? Alguns autores neorrealistas encaminham-se para essa literatura. Né? O chamado, a literatura, vamos chamar assim, de filosófica, né? Baseada, por exemplo, em alguns autores franceses, né? Chamado de existencialistas, por exemplo, que aqui a gente conhece muito com esse rótulo, o Albert Camus, né? Muito conhecido por esse rótulo existencialista. Então, alguns autores neorrealistas fazem um caminho contrário ao neorrealismo e procuram trabalhar temas psicológicos, sociais também, psicológicos, individuais, né? Em vez de grupos de amontoados de personagens, como por exemplo em Guy Bells, que é um romance neorrealista, Carta da Malta, que vocês vão ouvir falar depois nas nossas aulas, personagens mais individualizados. E através deles, o chamado existencialismo vai tratar dos dramas da existência humana, claro, com muita força aí a influência de Sartre, né, e dos franceses. Passado o período neorrealista, vamos chegar à poesia 61, que na verdade é uma poesia que procura referenciar a influência brasileira de novo, né? Como por exemplo o concretismo, o neoconcretismo e aquelas tendências da nossa poesia posteriores a 50 até o início de 60. E a última unidade eu vou chamar de, reparem bem, a primeira foi modernismo, duas vertentes, Orfeu e Presença. A segunda, neorrealismo, até chegar, digamos assim, aos anos 60. E a última unidade, eu vou chamar de da Revolução dos Cravos à Era Saramago. A Revolução dos Cravos foi um acontecimento muito importante para os portugueses, porque em 74, os capitães portugueses, com apoio popular, derrubaram mais de 40 anos de ditadura em Portugal, o chamado salazarismo. E a partir daí, há uma abertura política, há eleições, libera-se os presos políticos, libera-se as colônias africanas e, claro, se abre um manancial muito forte para o surgimento de uma literatura portuguesa forte, atual e também que vai fazer prestação de contas com o passado, principalmente no romance, que até então Portugal destacou-se muito como poetas, né? Como poetas, vocês conhecem Camões, Gil Vicente, até de Quintal, Cesário Verde, Fernando Pessoa, Mário Sá Carneiro, José Hélio, Miguel Toca,
E agora temos uma geração muito grande de romancistas. Eu estou aqui, inclusive, com um livro do qual participa um colega nosso da URCA, o Newton, participa desse livro, Newton Castro, chamado de Narrativas de Ficção de Portugal no século XX, mostrando como no século XX, devido a temas como o salazarismo, a ditadura, guerras coloniais, né, houve uma preocupação muito grande dos escritores em retomar a prosa portuguesa, que até então só era lembrada pela obra do S. de Queiroz, né, já no século XIX. Né? Então, esse livro aqui trata, por exemplo, de temas ligados ao que eu falei aqui, salazarismo, guerras coloniais, né, ditadura, né, enfim. Vai surgir uma prosa que vai averiguar o passado e que vai especular o presente e vai projetar o futuro. Desses autores, eu destacaria, por enquanto, um que vai trabalhar esses temas e outros temas, como, por exemplo, o surrealismo, o fantástico, o histórico, né? Que é, na verdade, o grande personagem literário de Portugal, né? E da língua portuguesa, nesse final do século XX e início do século XXI. Trata-se de José Saramago, o único português, ou, se quiser, o único autor de língua portuguesa laureado com o Nobel em 1998. Portanto, Saramago ele vai encerrar, né, a nossa disciplina, e aí fica bem claro, a gente começa com Pessoa, né, no século XX, no início, e termina com Saramago, no final do século XX e início do século XXI. Bom, essa seria, em síntese, a nossa ementa. Vamos agora falar um pouquinho dos livros obrigatórios. Quais são os livros obrigatórios? Aqueles livros que vocês vão ler completo. Eu até vou ler depois, no final, um comentário de um grande escritor europeu, falando sobre a importância de ler os clássicos. O Ítalo Calvino, né? Muito bem. A primeira obra que vocês vão ler, vocês já conhecem. Na aula inaugural, nós tratamos dela. Mensagem. Mensagem é um livro de poemas que vocês já conhecem, pelo que eu mandei para vocês, e pela aula inaugural. Mensagem será o livro de leitura de agosto e setembro. Agosto e setembro. Então, em setembro, quando acontecer a primeira avaliação, né, no caso seria, a primeira vez seria de 6 a 11 de setembro, nós já vamos tratar da nossa avaliação, claro, do conteúdo que foi visto até então, até o final de agosto, e, claro, de mensagem. Então, esse é o nosso primeiro livro, Mensagem, livro de poemas, Fernando Pessoa, ortônimo, né? Ele mesmo, que vai tratar do sebastianismo, vai tratar das conquistas portuguesas, da expansão marítima e também da decadência de Portugal. Primeiro livro. O livro de outubro é um romance. Não podíamos encerrar a disciplina sem ler um romance desse autor. Eu sei que tem um filme. Tem um filme. Calma. O filme não contempla totalmente o romance. O filme, ele é uma representação artística de outra obra de arte, que é o romance. Então, o segundo livro, que era o mês de outubro, né? Novembro já praticamente já é o encerramento do semestre, né? Quando houver a segunda AV2, a segunda avaliação, né, no caso, de 25 a 30 de outubro, 25 a 30 de outubro, o livro será Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Mas tem um filme, não tem problema, mas é importante que a gente leia o livro, e daí, de novo, eu chamo a atenção para a frase que vocês vão ler, vocês vão ouvir, aliás, do Ítalo Calvino sobre isso. É importante ler os clássicos. Então, primeiro livro obrigatório, Mensagem, agosto. Segundo livro obrigatório, outubro. Pode começar a ler antes, pode começar a ler hoje se quiser, né? Ensaio sobre a Cegueira. Então são dois livros, são duas obras, um de poemas, outro um romance, para contemplar a literatura portuguesa do princípio do século XX
e do início do final do século XX e início do século XXI. Eu acho, inclusive, que esse livro tem muito a ver com o momento que nós vivemos. Pandemia, isolamento social, medo, angústia, morte, né? Então tudo isso, eu acho que o romance, sem ser profético, né? Isso quer dizer, o romance antecipa até algumas coisas que nós vivemos ainda nesse período chamado de pandemia. Bom, então fica claro que as avaliações vão seguir esse calendário. Do dia 6 a 11 de setembro, vamos ter a primeira avaliação. Do dia 25 a 30 de outubro, a segunda avaliação. Claro que a avaliação não vai ser somente os 2 livros, mas eu diria que grande parte da avaliação é contemplar mensagem, a primeira, e o romance Saramago na segunda. Além disso, os conteúdos que foram vistos, né, dos gêneros poéticos, romanescos, né, os textos críticos também poderão compor as nossas avaliações. A outra coisa importante que a gente precisaria colocar aqui: leituras indicadas, referências teóricas para que o nosso aluno possa aprimorar as nossas aulas, até porque nós sabemos que o ensino remoto, ele tem algumas deficiências, no caso, em relação ao feedback entre o professor e o aluno e vice-versa. E mesmo quando o ensino presencial tem também, né, a dificuldade de você atender a todo mundo, né? É claro que a gente faz o possível para tentar uma aula que possa contemplar as expectativas do aluno, usando vários recursos como Instagram, né, comunicando as aulas no Instagram, às vezes no Facebook, o canal no YouTube, o grupo de WhatsApp, os e-mails institucionais. Então, mas mesmo assim, sempre é preciso que haja uma complementação, né? Que haja um outro recurso para ampliar esse conhecimento. Eu vou mandar para vocês, para o grupo do WhatsApp, vou mandar para vocês a bibliografia básica, né? 4 ou 5 livros que vocês podem utilizar para ampliar os conhecimentos. Vou relembrar os livros obrigatórios, né? E vou mandar também já um link do jornal Bernet, no qual eu escrevo um trabalho sobre Fernando Pessoa, que vocês já vão utilizar nas primeiras aulas nossas sobre modernismo, Orfeu e Pessoa. Mas, de antemão, o grande livro dessa literatura, dessa disciplina, é muito volumoso, bem volumoso, né? Chama-se História da Literatura Portuguesa. História da Literatura Portuguesa. Antônio Saraiva e Oscar Lopes. Dizem os amantes dessa obra, que é a Bíblia dessa literatura, né? É um livro bastante volumoso, muito consagrado aqui no Brasil e em Portugal, claro, né? Que é, sem dúvida, o número 1 na indicação bibliográfica, né? Esse livro, portanto, é fundamental para quem quiser aprofundar a disciplina. Aqui no Brasil tem um autor que vocês conhecem, que ele escreve na brasileira e na portuguesa, né? Tem até livros também de crítica literária, né? Tem uma obra muito vasta. Também, quem puder e quiser, pode procurar um livro chamado Literatura Portuguesa. Tem 2 volumes. Tem um mais fino e um mais denso, né? E chama-se Marçom Moisés, né? Ou alguns chamam de Marçal de Moisés. Marçom Moisés. Então, Marçom Moisés também é um autor que você pode utilizar para complementar as aulas e as informações aqui vistas. Também eu vou indicar esse livro, onde está o trabalho do nosso colega Newton Castro Pontes, Narrativa de Ficção Portuguesa do século XX. São estudos críticos, sobre a literatura portuguesa do século XX. Vai contemplar aqui, por exemplo, José Régio, Lobo Antunes, né? E outros autores que eu vou citar aqui em nossas aulas. Esse livro também eu vou procurar o link para que eu possa enviar para vocês um link onde vocês terão acesso a esse trabalho, onde está, inclusive, um bom trabalho
do nosso querido colega Newton Castro Pontes. É um livro que surgiu, né, nas lutas acadêmicas, literárias da UFPE, né, lá em Recife, né, onde o Newton estudou e fez seu mestrado e doutorado. Aliás, o Newton foi aluno nosso da URC, inclusive, né? E outras obras eu posso indicar, além dessas três que eu citei, né? Indicar links, artigos. Já mandei para vocês um artigo sobre mensagem, você já tem aí. Você vai escrever outros artigos, né? Que podem arejar, melhorar, ampliar as aulas que vocês estão tendo nesse momento de forma remota, ok? Seja no Google, seja no YouTube, ou seja em outro formato misto, né? De qualquer maneira, é bom que vocês tenham materiais, né, complementares, até que alguém quiser fazer um trabalho tipo TCC, artigo, né, resenha, poderá se apropriar de outros textos, não só da aula do professor, que já é conhecido de vocês. Outra coisa importante é sobre o tipo de trabalho que vocês vão viver nesses dias. Quem já foi aluno meu na pedagógica, né? Na pedagógica, na política educacionais, ou em outra disciplina, em alguma optativa, deve lembrar que uma das coisas que eu valorizo muito é a questão bônus. Por que a questão bônus? É aquela questão que você responde sem ter muito tempo de pesquisa. Não tem tempo de pesquisa. No calor da hora. Então, a cada aula nossa, pode haver aula que não tem a questão bônus, né? Pode acontecer, e vai acontecer. Nós passamos uma questão bônus, que é uma questão que você responde no canal do YouTube, um comentário de 5 a 10 linhas, sobre um tema da aula. Então, por isso que é no calor da hora, não é para você responder daqui a 15 dias, né? Houve aluno no semestre passado que foi responder a questão bônus, sabe quando? Durante a AVF. Né? Durante a AVF. A questão bônus não pode demorar muito tempo. No máximo uma semana. Né? Porque você responder a questão 3 meses depois, não tem mais sentido. Já passou, né, a emoção da hora. Então a questão bônus. A cada 4 questões bônus, bem, né? A cada 4 questões bônus, você tem um ponto. Você já pensou? Respondeu a 12 questões bônus, digamos, 3, né? 4 vezes 3, 12, você tem 3 pontos. 3 pontos faz uma diferença grande naquela hora de fechar a nota. Né? Então, claro que a questão bônus também tem que ser respondida com responsabilidade. Alguém colocou assim, assistir a aula. Não, aí não é questão bônus. A aula foi boa. Oh, obrigado, a aula foi boa. Eu agradeço isso. Fico feliz com isso. A aula maravilhosa. Ótimo. Mas eu gosto assim. Mas não esqueça a questão bônus. A questão bônus não é só você dizer que assistiu a aula. Nem comentar que assistiu a aula no grupo do WhatsApp. Pode colocar se quiser. Você tem que responder a questão bônus no canal do YouTube. Nesse canal. Não é no WhatsApp. O WhatsApp é para te comunicar, passar informação, tirar dúvida, etc. Então, a questão bônus tem que ter pelo menos um comentário seu. 3, 4, 5, 6, 10 linhas. Não é só você dizer que assistiu a aula. Aí é uma presença, não é questão bônus. Ok? Fora a questão bônus, trabalhamos com 2, pelo menos nesse período pós-pandemia. Claro que fosse nas aulas presenciais, tem seminários, tem debates, mesa redonda, tem provas convencionais, com 10 questões, 5 questões discursivas. Mas no período da pandemia, nós decidimos, para ajudar o aluno, né, para não comprometer o aluno, para ele não fazer o que ele não pode fazer, além do que ele pode fazer, digamos assim, né? Não facilitar, mas para colaborar com o momento. Nós temos 2 tipos de questões nas avaliações. Primeira questão chama-se resenha ou resumo. Resenha ou resumo é vocês ler um texto crítico ou literário e resumir com suas palavras a ideia do poeta, do eu lírico, do romancista, do narrador, do autor.
Isso é resumo. Você vai resumir aquele texto que você leu sem interferir no que o autor diz. Você não está sendo chamado a criticar o autor, nem a dar sua opinião. Você vai resumir as ideias. Resumo. Agora, se você gosta de, quem não gosta de polemizar, de fazer uma crítica literária, fazer um comentário, dissertar, aí a outra questão chama-se resenha crítica. Resenha crítica é quando você, além de resumir as ideias do texto, do poema, do livro, da novela, do romance, você faz um comentário fundamentado na posição crítica que se enquadra naquele texto. Às vezes, a questão não pede que você leia um crítico. Às vezes, precisa ler um crítico. Muitas vezes, a questão pede apenas que você tenha uma compreensão como leitor do que você leu. Então, nas avaliações, teremos dois tipos de questões, ou um tipo só, ou os dois, depende. O resumo, que é apenas sintetizar aquilo que está no texto lido. Repito, pode ser um texto crítico ou um texto literário, poema, romance, etc., fragmento, etc. E resenha crítica, onde você vai resumir, mas vai além disso, você vai comentar, né? Que é esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, no livro onde o livro está, né? Estudos de crítica literária. Ou seja, aqui não há apenas resumo de obras, há comentários específicos, né, sobre algumas obras de Portugal no século XX. Bom, então aí, questão bônus e questões discursivas, resumo e análise crítica. Essas seriam as nossas formas de avaliação. Quais são os meios que vamos utilizar? Claro que eu já disse isso na primeira aula, já disse isso no grupo do WhatsApp, mas eu gosto sempre de insistir, que alguém pode ter perdido, alguém pode ter cochilado na hora da explicação, né? Ninguém está aqui obrigado, ninguém a ficar atento o dia todo. Iremos trabalhar com esse canal, que é o principal veículo, onde vão sair as aulas, gravadas geralmente no dia ou no dia anterior à publicação, né? No caso, esta aula da terça-feira é gravada na terça pela manhã, cedo, ou na segunda à noite ou à tarde. Então, a gente grava com antecedência para ver os cortes, para ver o tempo, fazer alguma correção se houver. E nessas aulas, vocês vão comentar embaixo do canal, né? Vão comentar a questão bônus ou algum assunto que esteja sendo citado ou cobrado naquela aula. Então, vamos usar o canal do YouTube, que já nós vamos desde o ano passado já nesse canal, né? Já é a quarta turma em que estamos nesse canal, só do ano passado para cá. É a quarta turma, não é uma coisa que foi criada agora, já vem de algum tempo. E eu até pretendo usar esse canal, mesmo quando voltar às aulas presenciais, para usando para comunicações, para outros assuntos, né, para complementar aulas presenciais. Mesmo quando voltar, a gente vai continuar usando o canal, porque o canal é mais um complemento importante à nossa vida acadêmica. O outro canal de utilização vai ser o e-mail institucional. As avaliações não serão postadas nem no WhatsApp, nem no canal do YouTube. As avaliações devem ser enviadas para o meu e-mail, que vocês já conhecem, mas vou mandar também de novo para vocês, o e-mail institucional. Vocês têm, eu tenho também, da UFCA, né? Onde serão enviadas as avaliações, né? E, claro, as publicações das notas também não serão no WhatsApp. As notas serão postadas digamos assim, no meio institucional correto, que é no professor online, no aluno online, ok? Além disso, eu acho importante que vocês valorizem o canal do WhatsApp. Lá vai ter alguma informação, alguma correção,
alguma indicação de leitura, algum link, algum comentário, né? Por exemplo, se não vê algo naquele dia, a gente avisa com antecedência por algum motivo, né? Comunica o adiamento de uma aula, de um trabalho, de uma avaliação, né? Então, o canal do WhatsApp, ele é a notícia. É a notícia. Lá vai ter a notícia de vocês para mim e de mim para vocês. O e-mail é o receptáculo das avaliações. E o aluno online, o professor online, é o receptáculo das notas, presenças, etc., carga horária, etc., né, que vão comportar a disciplina literatura portuguesa. Ok? Então, veja bem. Comentário aí sobre formato de avaliação, os nossos instrumentos de trabalho, né, como serão as avaliações, o conteúdo, livros obrigatórios. E aí, eu queria agora pegar para vocês um brinde. Vamos falar de brinde. Neste livro, que eu já mostrei para vocês 2 vezes, que eu fico orgulhoso por esse livro, porque tem um trabalho de um colega nosso, foi nosso aluno da URCA, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa excelente, né? Como indivíduo e como professor. E não vou falar do trabalho dele hoje, não, mas eu queria aproveitar no livro em que o Newton está presente, né? Narrativa de ficção de Portugal no século XX, eu queria chamar a atenção para um comentário em que o prefácio da obra se apropria para alertar leitores de romances de literatura. Não devemos ser dogmáticos, mas o prefácio deste livro, onde está o trabalho do Newton, né, traz um alerta. Eu acabei de indicar para vocês 2 livros, Mensagem e Ensaio sobre a Cegueira. Podia ser outro, podia ser Carta da Malta, podia ser Curso de Judas, mas ficamos em 2. Até porque o semestre vai até outubro, né? Até outubro. No prefácio deste livro, o prefaciador José Rodrigues de Paiva, da UFPE, faz o seguinte alerta. Ele, ao concluir o seu prefácio, ele chama atenção para um problema muito sério, que é você, eu, qualquer um de nós, substituir o livro por um livro que fala do livro. Repito, ele chama atenção para um problema sério, que é você substituir o livro, romance, poema, poesia, conto, a crônica, não importa, apenas por ler alguém que comenta o livro. Portanto, não vamos esquecer que Mensagem e Ensaio sobre a Cegueira devem ser lidos, não apenas tirados de pensamento de outrem. Para ilustrar esse seu pensamento, claro que ele defende o trabalho crítico, né? Que ele defende o conhecimento crítico, ninguém ia negar isso aqui. O que seria de nós sem Antônio Cândido? Sem Marçom Moisés? Sem Melchior? Sem Alfredo Bose? Mas não esqueça, esse pessoal leu os clássicos, esse pessoal leu os livros de que eles falam. Muito bem. Para encerrar o prefácio, o professor da UFPE, que prefaciou o trabalho que eu tenho aqui em mãos, ele cita uma sábia lição dada por Ítalo Calvino, autor de Cidades Invisíveis, por exemplo. Olha o que Calvino diz para os leitores de hoje. Ítalo Calvino escreveu também outras obras importantes que depois eu falo sobre elas. Nunca será demais recomendar a leitura direta
dos textos originais, evitando o mais possível bibliografia crítica somente, comentários e interpretações de outras pessoas. Quem fala? Ítalo Calvino, autor de Cidades Invisíveis, autor de O Cavaleiro Inexistente. A escola e a universidade deveriam, diz Calvino, servir para fazer entender que nenhum livro que fala de outro livro diz mais sobre este livro do que o próprio livro. Segure na cadeira. Quem fala é uma autoridade, não sou eu. É Ítalo Calvino. Existe uma inversão de valores muito difundida, segundo a qual a introdução, o instrumental crítico, a bibliografia são usados como cortina de fumaça para esconder aquilo que o texto tem a dizer e que só pode dizer-se se não deixarmos, se o deixarmos falar sem intermediários que pretendem saber mais do que ele. Portanto, eu gostaria que, apesar de nós sermos críticos, eu e vocês, somos críticos por excelência, até porque somos de letras, né? Não podemos deixar de ler o livro original. Não adianta você pegar um link sobre mensagem e achou que leu mensagem. Ou pegar o filme do Meirelles e achar que leu Ensaio sobre a Cegueira. Complementa, ajuda, multiplica, amplia o horizonte, mas não é a razão principal. A razão principal é ler o texto original. Leia Machado na íntegra. Depois vai ler Roberto Chivar. Depois Bose. Depois Cândido. Ou leia Cândido e vai para o original depois. Eles fizeram isso. Eles fizeram isso. Então, fica, portanto, aqui esse aviso muito importante, bem cedo, do Ítalo Calvino sobre é preciso amparar o saber e a autoridade de sua opinião e dos críticos, mas é preciso que a gente leia os clássicos. Ou melhor, é preciso que a gente leia o livro na sua originalidade e não apenas na sua criticidade. As duas coisas se ampliam, se ajudam, mas eu não posso entender que você leu, por exemplo, Os Sertões, aula passada, ou Mensagem, apenas porque assistiu um seminário sobre o livro. Cabe a você, como aluno de letras, professor, entender que você também tem um papel fundamental como leitor. E o pessoal já dizia isso. Sentir, sinta quem lê. Né? Então, com esse depoimento do Calvino, eu deixo aqui a ementa, o tipo de avaliação, os recursos, o calendário acadêmico, as referências bibliográficas mais urgentes e, para encerrar, eu vou deixar a questão bônus aqui e agora. Estamos iniciando o último semestre da portuguesa. Último semestre. Acabou aqui. Vai acabar aqui, né? Mas para a gente começar uma coisa, vamos puxar o que vocês sabem da outra. Eu quero que vocês comentem no canal o seguinte: qual o clássico português antes do modernismo? Antes do modernismo. Qual o clássico português que você leu na íntegra? Qual o clássico? O livro. Leu o livro. Pode dizer o livro o autor. Qual o clássico português que você leu na íntegra? Cite-o e faça um pequeno comentário sobre esse clássico português. Ah, eu li S.D. Queiroz. Qual foi o livro? Leu na íntegra? O que achou? Qual a sua opinião? De que fala a obra? Por que é um clássico para você?
Ou porque quer um clássico para a literatura portuguesa, para os críticos. Ah, eu li Júlio Diniz. Ótimo, comenta. Ah, eu li Alexandre Herculano. Corajoso, mas comenta. Né? Então, eu queria que vocês, sabendo que esta é a última disciplina da portuguesa, a última, fechamento, fizessem um flashback, uma revisão, um lembrete do que vocês viram antes disso. Qual o clássico português que você leu? Comente, recomende, fale disso. 5 a 10 linhas. Aonde? No canal do YouTube. Muito obrigado e aguardo, vou mandar para vocês informações de WhatsApp. Até a próxima.